Será que existe mesmo uma relação entre assuntos de química e grau de dificuldade na prova do Enem? Eu tenho recebido recentemente alguns directs, tenho visto nas redes sociais muitos posts falando sobre isso. Um assunto A te ajuda mais na TRI, um assunto B te atrapalha na TRI, um assunto A é mais difícil no Enem, o assunto B é mais fácil no Enem. E aluno, isso não existe na prova. Na química, é claro, é óbvio que existem alguns assuntos que são mais complexos e outros assuntos que são mais fáceis, são mais diretos. Vou te dar um exemplo. Modelos atômicos. Modelos atômicos é um assunto em si bem específico. É dentro daquilo. Não existe nenhum pré-requisito para você entender modelo atômico. Depois do assunto modelo atômico, você segue, mesmo que você não tenha entendido muito bem, você consegue dar prosseguimento aos seus estudos. Diferente, por exemplo, de equilíbrio iônico, quando você precisa de entender bem o que é equilíbrio químico, e aí solubilidade de sal, e aí você precisa entender a força de um ácido, de uma base, para você entender lá na frente o pKa, o pKb. Então, esse assunto equilíbrio iônico, ele é um assunto mais complexo dentro da química. Modelo atômico, ele pode ser um assunto bem mais profundo ou mais raso. E isso vai depender muito do seu professor. Quem é que está te preparando para a prova? Um professor que prepara os alunos para a prova de uma forma mais conceitual, ele vai falar do experimento de Millikan, ele vai entrar ali, né, navegar um pouco mais dentro de cada experimento, explicando direitinho as relações. Ele vai falar sobre Thomson, que propôs a relação entre massa e carga do elétron. A partir daí, ele fala do experimento da gota de óleo. Então, o assunto ele pode ser mais bem trabalhado ou ele pode ser dado de uma forma mais superficial, aonde eu coloco ali Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, trabalho o conceito de bola de bilhar, pudim de passa e sistema planetário, canto uma musiquinha, ou crio uma frase mnemônica, ou invento um macetinho. Então, isso é bem subjetivo. Eu posso aprofundar mais o assunto modelo atômico, ou posso dá-lo de uma forma bem rasa, bem decorebinha mesmo. Mas o assunto em si, você não precisa de buscar nada para trás para que esse assunto fique claro para você. É um assunto que tem início, meio e fim. Ponto. Encerrou. Já o KPS é mais complexo. Então você vai precisar de um preconceito muito grande. Então é um assunto que a gente considera, óbvio, mais difícil do que modelos atômicos. Mas aí no Enem, isso existe? Um assunto mais fácil ou mais difícil durante a prova? Não. Um assunto ele pode ser cobrado de uma forma simplória ou ele pode ser dificultado. Então, não existe essa relação. E eu trouxe aqui duas questões do Enem 2020, prova azul, para te mostrar isso de uma forma clara, para você ver com seus próprios olhos e tirar as suas próprias conclusões. A questão 122, ela diz que o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação. Então, olha só, eu estou usando um método de separação de mistura. Considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15. Então, eu tenho uma solução de densidade 1,15 e eu vou aplicar uma centrífugo flutuação. Assim, os ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Então tá aqui, ó. A densidade desse ovo é 1,06, então ele boia. A densidade desse 1,11, então ele também flutua, ele boia. Esse aqui, o Ascaris, também flutua, também boia. Já esse Schistosoma mansoni, ele decanta, né? Ele desce, e a Taenia saginata, ele também desce. Então, eu tenho aqui a ideia. Eu aplico a centrífugo flutuação, claro, lembrando que centrifugação ela é utilizada em misturas heterogêneas sólido-líquido, quando esse sólido se encontra ali em suspensão no meio. Então, tá aqui. Ótimo. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitas podem ser detectados? Bem, então quem vai flutuar aqui na brincadeira?
ancilostomona, Ascaris lumbricoides e o Ascaris sum. Então tá aqui, ó, letra C. Bem, essa questão envolve densidade, métodos de separação de mistura, Enem 2020, prova azul. O parâmetro B dessa questão, o grau de dificuldade dessa questão, ele é de 512. Então a gente pode sim considerar essa questão como sendo uma questão fácil na prova do Enem. Assunto, densidade, métodos de separação de mistura. Eu posso dizer então que esse assunto, densidade, separação de mistura, será um assunto considerado fácil no Enem? Pois bem, a mesma prova azul, Enem 2020, já na questão 123, já na próxima questão. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou-se a seguinte informação: resíduo de mistura de acetato de etila e água. Considere os dados. Baixa solubilidade em água. Então quer dizer que o acetato de etila não se mistura com a água. Ele tem uma massa específica de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, esse cara aqui, ele flutua na água. Bem, se ele não se dissolve na água e ele tem uma densidade menor do que a da água, eu terei, então, um sistema heterogêneo líquido-líquido, aonde aqui embaixo eu tenho a água e aqui em cima eu tenho o acetato. Tudo bem até aí? Temperatura de fusão, menos 83. Então, o cara é líquido aí, o acetato, mistura heterogênea, líquido-líquido, acetato e água. O acetato tem uma pressão de vapor maior do que a da água, então ele evapora primeiro que a água, vai ter um ponto de ebulição menor que a água. Nesse caso, a fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o que o técnico deve fazer? Evaporar o acetato? Bem, se eu evaporo o acetato, ele vai embora para o meio. Eu não consigo recuperá-lo. Então, não vai dar para fazer isso. Filtrar a mistura. Bem, se eu estou falando de uma mistura líquido-líquido, eu não vou usar filtração, já que filtração é para misturas heterogêneas sólido-líquido. Se eu usar aqui um filtro comum, vai passar todo mundo. Realizar uma destilação simples. Bem, destilação é aplicada em misturas homogêneas líquido-líquido, não é o caso aqui. Então aqui nós temos uma mistura heterogênea. Processar a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Bem, como a gente viu na questão anterior, centrifugação ela é usada para separar uma mistura sólido-líquido quando o sólido está em suspensão. Como, por exemplo, os colóides lá, quando a gente aplica a centrifugação no sangue. Então, também não vai funcionar. Por quê? Porque a centrífuga ela vai separar esses dois caras aqui. Eles já não se misturam mesmo, já estão separados. Decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil de separação. Exatamente. Então eu vou decantar a mistura. Por que eu decanto? Porque eu estou usando o conceito da densidade para fazer um processo de separação. Aluno, o que eu usei nessa questão aqui? Quais são os assuntos envolvidos? Métodos de separação de mistura e densidade. Os mesmos assuntos cobrados na questão anterior. Qual a proficiência dessa questão aqui? 772. Essa questão é tranquilamente considerada uma questão difícil no Enem. Então vamos lá. Densidade e separação de mistura podem ser considerados assuntos fáceis no Enem? Podem. Podem ser considerados assuntos difíceis do Enem? Também podem. Então, aluno, não existe assunto fácil e assunto difícil. O que existe é contexto. Questões que são mais diretas e questões que exigem do aluno uma maior capacidade de interpretação e entendimento. Então, não é o assunto que é fácil ou difícil, é a forma com que o assunto será cobrado de você. Então, se você está se preparando com aquela aula rasa, como eu dei o exemplo lá de modelos atômicos, com aquela aula mais simplória, você, sem dúvida, terá dificuldades em questões do Enem que exigem maior entendimento daquele assunto. Se você está sendo preparado
com uma aula mais bem trabalhada, mais bem contextualizada, sem muita musiquinha, macetinho, aquela aula que você aprende o assunto e que você, independente de como ele seja cobrado, você sabe pensar a questão e resolver a questão, é aí que está a diferença. Uma questão de grau de dificuldade baixo, ela é uma questão de exercício de cobrança mais direta. Uma questão de grau de dificuldade mais alto, ela exige do aluno uma maior capacidade de interpretação. E aí você está se preparando de que forma para o Enem? Está se preparando para acertar questões fáceis ou para acertar também as questões difíceis? E isso vai depender muito do tipo de curso que você quer e o número de questões que você deseja acertar. Se o seu objetivo é um curso de baixa concorrência no Enem, ótimo, você se preparar com assuntos mais simples, mais rasos. Se você deseja um curso mais concorrido no Enem e precisa de um grau de acertos maior, você vai precisar de um curso mais aprofundado, mais contextualizado. Se você está buscando a segunda opção, seu sonho é MED, e você está buscando um curso que você vai aprender de verdade, ali, raiz, entendendo os conceitos, guilhermequimica.com.br, turma intensivão, você tem acesso total à plataforma e estuda os assuntos que você tem mais dificuldade. Seu sonho é MED lá para 2024 ainda, você está pensando, você está no segundo ano ainda? Temos lá o nosso Super MED Mentoria, curso completo, coisa fina, atendimento direto comigo via WhatsApp mesmo, tá tudo lá no site guilhermequimica.com.br, vão para dentro. O seu sonho é gabaritar química no vestibular? Então vem comigo que eu vou tornar o seu sonho realidade. E ó, gabaritar química já te coloca na frente de quase a totalidade dos seus concorrentes. Aluno, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Grande abraço, fiquem com Deus, vou nessa. Fui!